Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Olha, tio, um rato. Tem muito rato aqui no sítio? Não tinha, não. Pra falar a verdade, até que não tinha muito. Mas como eu deixei as espigas envelhecerem nos pés, tá dando rato de tudo quanto é lado. O que será que as espigas envelhecidas têm a ver com o aumento do número de ratos? Ou melhor, o que faz com que as populações de um ambiente cresçam ou diminuam? Na teleaula de hoje, você vai estudar o crescimento populacional e vai ver quais são os fatores que interferem no aumento, na diminuição ou no equilíbrio de uma população. Eu só não entendi, tio. Quer dizer que primeiro não tinha quase nenhum rato e agora de repente tem um monte? Culpado sou eu. Acabei deixando as espigas maduras no pé por muito tempo e os ratos vieram correndo de tudo quanto é lado, atraídos pelo milho. E onde é que estavam esses ratos? Por aí, em alguns sítios da redondeza. Mas pior não são os ratos, não. São as cobras. Cobras? É isso mesmo. Isso mesmo. Com tanto rato dando sopa por aqui, as cobras também vêm pra cá. É, o senhor tem razão. Isso aí eu já aprendi na escola, né? As cobras se alimentam desses roedores. A população de roedores do sítio do seu João aumentou justamente devido à abundância de milho, ou melhor, de alimento. Mas qual será a relação entre o alimento e o aumento da população? Para saber isso, vamos ver primeiro o que faz as populações aumentarem e diminuírem. Nós podemos medir a alteração de uma população dentro de um certo período de tempo, analisando 4 fatores. Primeiro, natalidade, o número de indivíduos que nascem. Segundo, mortalidade, o número de indivíduos que morrem. Terceiro, imigração, o número de indivíduos provenientes de outros locais que entram na população. E quarto, emigração, o número de indivíduos que deixam a população e se dirigem para outras áreas. Quer dizer então que esses ratos estavam em outros lugares e eles imigraram para cá pro sítio? É isso mesmo. E além da imigração, também nasceram vários filhotes. E com isso a população de ratos do sítio aumentou. Bom, em outras palavras, podemos dizer que houve um crescimento populacional dos ratos daqui do sítio. Falou bonito. Vamos ver mais de perto como acontece o crescimento populacional, tendo como exemplo o sítio do seu João. Vamos imaginar que os ratos formavam uma população de 80 indivíduos, quando seu João esqueceu as espigas de milho nos pés. Passado um mês, nasceram 20 filhotes e imigraram 40 ratos. 10 morreram e nenhum emigrou. Somando os que nasceram e os que imigraram, temos um total de 60 ratos que passaram a fazer parte da população. Mas 10 indivíduos morreram e deixaram de fazer parte do grupo. O resultado é que a população de ratos do sítio do seu João aumentou em 50 animais, isto é, de 80 passou para 130. Puxa, tio, é rato que não acaba mais. Na verdade, só uma suposição. Mas que agora tem muito rato vivendo por aqui, tem mesmo, né? Mas sabe o que eu fico pensando? E se o senhor não tivesse esquecido esse milho no pé? Em outras palavras, e se os ratos não tivessem motivo para vir para cá? O que aconteceria? Isso dá o que pensar, viu? Vamos pensar um pouco. Vamos imaginar como seria se não houvesse nem aumento, nem diminuição do número de ratos do sítio. Nosso exemplo começa com os mesmos 80 ratos. Só que numa situação em que a quantidade de alimento permaneceu constante. Passado um mês, nasceram 17. Morreram 15. 5 imigraram e 7 emigraram. Portanto, a população continuou com 80 ratos. Ou seja, a população se manteve em equilíbrio. Quer dizer que se o senhor não tivesse deixado o milho no pé,
o número de ratos provavelmente não iria aumentar nem diminuir. Pode ser. Sem o milho que eu deixei no pé, os ratos teriam a quantidade de alimento que tem normalmente. E não esse monte de comida sobrando, né? Mas e as cobras? Onde é que elas entram nessa história? O Renato está certo. A gente viu vários exemplos sem considerar as cobras. Primeiro vimos como uma população de ratos poderia aumentar ou como poderia ficar equilibrada, conforme as condições de alimentação. Pois agora nós vamos ver que, quando há muitos ratos numa região, os predadores são atraídos. O que vai acontecer com a população dos ratos do sítio que estão sendo predados pelas cobras? Na nossa última contagem, havia 130 ratos no sítio. Portanto, vamos imaginar que, passado um mês, nasceram 25 filhotes e 5 ratos imigraram, 20 emigraram e 40 morreram, entre eles os comidos pelas cobras. Então, deixaram de fazer parte da população 60 ratos e 30 a ela se incorporaram. Restaram, portanto, 100 indivíduos. Acompanhando esses 3 exemplos, já dá para tirar várias conclusões. Uma população está crescendo quando a soma da natalidade e da imigração é maior do que a soma da mortalidade e da emigração. Está em equilíbrio quando a soma da natalidade e da imigração é igual à soma da mortalidade e da emigração. E está diminuindo quando a soma da natalidade e da imigração é menor do que a soma da mortalidade e da emigração. Tio, agora eu tenho outra dúvida. O que faz com que haja mais ou menos emigração, imigração, natalidade, mortalidade? É tudo assim por acaso que acontece? Não, Renato. Veja esse milharal, por exemplo. A população de plantas dele só pode crescer se tiver espaço, clima e solo favoráveis, quantidade de água suficiente e se na região não houver substâncias tóxicas. Ou melhor, todas as condições ambientais têm que ser favoráveis. É verdade. Nesse milharal aqui não cabe mais nenhum pé de milho, tá tudo ocupado. É isso mesmo, Renato. E outra coisa, de tudo que nós falamos, o espaço e o alimento são muito importantes para a população crescer. A importância do espaço e do alimento no crescimento de uma população foi estudada numa experiência com ratos de laboratório. Primeiro, o pesquisador colocou ratinhos numa gaiola, alimentou-os todos os dias com a mesma quantidade de comida e deixou a porta aberta. No início, a população de ratos cresceu muito, porque havia comida abundante. Mas com o aumento do número de ratos, a comida ficou insuficiente e muitos ratos saíram da gaiola em busca de alimento. Na segunda fase da experiência, o pesquisador colocou um número pequeno de ratos numa gaiola fechada e foi aumentando a ração fornecida, conforme a população crescia. Com o tempo, já não havia espaço para todos os ratos. Na luta pelo espaço vital, os ratos começaram a brigar entre si e até a devorar uns aos outros. Consequentemente, a mortalidade aumentou. Observou-se também que a natalidade diminuiu. Fenômeno semelhante acontece com muitas espécies. A disputa por alimento ou espaço causa muitas mortes e funciona como fator de controle da população. Então, se agora o senhor tirar todo o milho do pé, vai faltar alimento para os ratos e vai diminuir o número deles. E aí alguns vão embora em busca de comida, outros vão ser comidos pelas cobras e outros ainda vão morrer de fome, né? E diminuindo o número de ratos, nós vamos diminuir também o número de cobras, porque afinal eles são um alimento delas. É isso aí. Alimento e espaço, apesar de importantes, não são os únicos fatores que levam a uma alteração no número de indivíduos de uma população. A presença de outras espécies também pode interferir nesse crescimento, principalmente através da predação ou do parasitismo. Eu, por exemplo, quando eu estou pescando, na verdade eu estou predando. Mas existem diversos níveis de predação. Uma pessoa pode pescar para alimentar a sua família, mas também pode pescar por puro lazer, como eu. Os grandes barcos podem pescar em nível industrial, podendo até causar uma mortalidade maior do que a natalidade da espécie pescada.
A predação é um exemplo de relação entre seres vivos de espécies diferentes que pode funcionar como uma forma de controle do tamanho das populações. Agora vamos ver como o parasitismo atua. Dona Maria cultiva rosas num sítio para vender. No ano passado, na época das chuvas, novas roseiras cresceram e brotaram ramos cheios de folhas na primavera. A Dona Maria teve uma boa colheita. As rosas estão mesmo muito bonitas. Mas cuidar de rosas não é tão simples assim. Um dos problemas que a Dona Maria enfrenta são os gafanhotos. Sempre que as roseiras se enchem de folhas, aparecem os gafanhotos e comem as folhas. A sorte é que o aumento do número de gafanhotos atrai os pardais, que deles se alimentam e acabam controlando o ataque às minhas roseiras. Já neste ano, a coisa foi bem diferente. Foi mesmo. Este ano tinha muito mais gafanhoto do que pardal. Se eu não tivesse tomado cuidado, adeus rosas. E a toda a produção para a barriga dos gafanhotos. E eu fico pensando, que fim levaram os pardais? O que a Dona Maria não sabe é que este ano os pardais foram atacados por um tipo de parasita. Muitos morreram. E sem o predador, os gafanhotos fizeram a festa. Ouvindo a história da Dona Maria, você viu como os fatores ambientais, como a chuva e o crescimento populacional de outra espécie, como a do parasita, podem provocar alterações no crescimento de uma das populações de uma cadeia alimentar. No ano passado, o número de gafanhotos não cresceu muito e não acabou com a produção de rosas, porque os pardais controlavam o tamanho da população através da predação. Já este ano, por causa da parasitose, a mortalidade dos pardais aumentou e a sua população diminuiu de tamanho. Com menos predadores, a população de gafanhotos aumenta e as roseiras da Dona Maria sofrem um ataque maior. E o que a gente pode concluir é que a mudança no tamanho de uma das populações ocasiona o aumento ou a diminuição do número de indivíduos das populações que estão relacionadas a ela. É mesmo, viu? Aumentando a população de cobras, vai diminuir a população de ratos. É isso mesmo. E você sabia que a competição também é uma outra relação que pode influenciar no crescimento populacional das espécies? A competição? É isso mesmo. Os gaviões, por exemplo, também se alimentam de ratos. Ou seja, os gaviões e as cobras competem pelo mesmo tipo de alimento. Até agora você viu os fatores que determinam o tamanho de uma população. Mas o que será que acontece com as populações quando elas se instalam em um novo local? Num primeiro momento, há um aumento da população, já que há alimento e espaço disponível. Quando a população atinge um determinado tamanho, começam a atuar fatores que vão controlar o crescimento dessa população, levando a um equilíbrio. Sabe de uma coisa, tio? Dá para concluir que o equilíbrio é muito importante. É isso mesmo, Renato. Equilíbrio entre as populações e também entre elas e o ambiente. Eu já estou começando a entender a importância do equilíbrio entre as populações e entre elas e o ambiente em que elas vivem. Isso garante a vida do conjunto das espécies. E você, ainda tem alguma dúvida? Então é bom revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Conheceu os fatores que determinam o tamanho de uma população. Viu como o espaço e o alimento são fundamentais para o aumento ou diminuição do número de indivíduos. E viu ainda que, com o passar do tempo, é atingido um equilíbrio entre as diversas populações e o ambiente onde elas vivem. Viajando para um sítio, a gente aprende muita coisa nova. Agora, se você fizer uma viagem pelo seu livro, também vai ver muita coisa interessante. Bons estudos e até a próxima. Boa viagem!